coloca num pedestal ou para se sentir bem, né, ou porque realmente acha que aquilo é inatingível. E eu já quero começar a palestra hoje falando que é atingível, né? Mas a gente tem que ter um foco, né? A gente tem que ter um horizonte. E eu fiz, já me apresentando, meu nome é Rômulo Ferreira, grande parte de vocês, né, já me conhece pessoalmente. Eu sou graduado pela UENF, e ao final da faculdade, né, a gente busca o que fazer. Todo mundo viveu isso, né? E é muito comum que alguns de vocês aí que não estão formados, e essa palestra também é para vocês, né? É legal. É, é muito normal que você, no final da faculdade, você fica se perguntando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Ah, e agora? Para onde eu vou? Né? E eu sou nativo de Volta Redonda, tá? Eu sou natural de Volta Redonda, e eu fiz faculdade em Campos, que é o oposto. Volta Redonda é o sul fluminense, Campos é o norte fluminense, quase chegando no Espírito Santo, né? Na UENF. E no final eu passei para residência na UF, eu não tinha nem formado, fiz a prova, foi, entre aspas, pura sorte, tá? Porque caiu tudo que eu sabia. Eu não estudei para residência. Eu aconselho todo mundo a estudar, porque teve um aluno meu uma vez que falou assim: não estudei não, você falou que não estudou. Cara, foi sorte, foi sorte. Tá? Nem todo mundo vai ter sorte. Porque não só sorte, né? Porque eu acho que sorte envolve um pouco de preparo, mais oportunidade, né? Porque, na verdade, tudo que eu tinha feito estágio na minha vida toda acadêmica caiu na prova. Simplesmente caiu na prova tudo que eu tinha feito estágio, tudo que eu tinha acompanhado na prática. Então, para a galera de início aí de faculdade, eu acho que não tem muita gente de início, mas para quem ainda está na graduação, gente, não perca tempo não, faz estágio, vai mudar a vida de vocês de network e habilidades, né? É, e aí eu passei na UF para residência, e na UF a mesma coisa, fiz a residência e no final me perguntei, e aí, o que eu vou fazer? Né? Eu queria muito dar aula, eu tinha esse objetivo de dar aula, sempre gostei, eu fui monitor de anatomia, cirurgia, é, e aí eu comecei a dar aula, né, perdão, aí eu busquei o mestrado. Eu busquei o mestrado na UENF, de novo, com o meu professor, meu orientador na época era o Edmundo Jorge Abílio, para quem não conhece, ele já até aposentou lá na UENF. Eu voltei lá e ele um belo dia chegou para mim e falou assim: Rômulo, não vem para cá não, cara. Por que você vai vir? Você é lá de baixo, lá do Rio, lá de Volta Redonda e tal. Eu falei, cara, eu só conheço você. Eu não tenho outro lugar para ir, não. Ele falou, não, eu vou tentar te indicar. Aí me indicou na UERJ, tá? Me indicou na UERJ, só que a UERJ não tem medicina veterinária, tá? Tem medicina. E aí eu consegui ingressar na medicina, tá? Eu fiquei um pouco frustrado no início, porque o meu orientador, eu agradeço a ele tudo, mas na época eu fiquei um pouco frustrado, porque o laboratório ele se chama Laboratório de Fisiocirurgia. Ele envolvia cirurgia plástica humana, né? Cirurgia plástica, cirurgias experimentais e urogenital, tá? Então tinham essas áreas de conhecimento ali, né? E eu queria cardio, né? Eu queria cirurgia cardíaca, eu tinha feito um projeto em cirurgia cardíaca. Quando eu fui lá apresentar para ele na UERJ, ele olhou para mim e falou assim: cara, muito legal o seu projeto, mas aqui a gente não orienta esse assunto. E aí me deu um banho de água fria, né? E aí eu fui para casa pensar e falei assim, cara, quer saber? Eu vou fazer lá e no primeiro dia eu vou tentar acompanhar a cirurgia cardíaca humana, que lá é um hospital, né? E foi o que eu fiz. No primeiro dia eu fui lá, me apresentei e tudo, eu botei uma camisa social, um jaleco, entrei no hospital e fui perguntando, onde é que fica o setor de cirurgia cardíaca? E fui subindo, quando eu cheguei lá no lugar, perguntei para a segurança, você sabe quem é o chefe daqui? E aí ela me respondeu, doutor fulano. Eu falei, quando ele passar aqui, você me aponta, por favor? Ela, tá bom, achou estranho, né? E eu fiquei lá sentado do lado dela conversando. E eu fiquei mais de hora, ficou 1, 2 horas ali parado. E aí passou um residente e ela falou: ele trabalha com o doutor Fulano. E aí fui lá, me apresentei e tal. Falei, cara, tudo bem e tal, não sei o que, eu faço mestrado aqui, eu queria poder acompanhar a cirurgia cardíaca. Ele, não, vamos lá agora. Eu, não, calma lá, eu queria pedir primeiro permissão e tal. E aí ele falou, não, cara, vamos lá, não precisa de pedir não, tá tudo certo. Não, cara, é porque é o seguinte, eu sou veterinário, eu faço mestrado aqui, mas eu sou veterinário e tal. Ele, não, não tem problema. Eu falei, pô, cara, é porque eu não quero tomar esporra à toa, né? E aí eu pedi para ele falar com o chefe, na verdade depois eu descobri que era o pai dele, ele era residente lá e o pai dele era o chefe do setor. No final das contas, ele mandou ir no dia seguinte. No dia seguinte eu fui lá, e eu comecei a assistir um procedimento, aí entrou o paciente, entrou os enfermeiros, prepararam o paciente, entrou o residente R1,
Aí o R1 trouxe o paciente, sondou, preparou, limpou, entrou o R2, aí começou a incisar, entrou o R3, aí no final das contas, depois de umas 2 horas, chegou o cirurgião principal, né, que era um coroa até, e na hora que ele chegou, já lavou a mão, tava com a lupa assim no rosto, né, ele entrou, tal, botou a luva, parará, se paramentou, na hora que ele encostou na mesa, ele falou, cadê o veterinário, cara? Quase que eu enfiei no chão, e aí todo mundo me olhando ali, eu falei, pô, eu. Aí ele vem pra cá. Ele me botou na cabeceira da mesa, tá? Tipo, a 10 centímetros do paciente, né? Era só olhar para baixo, assim, que eu tava olhando o tórax aberto, ele, qualquer coisa você me pergunta. E aí eu tô já há 11 anos acompanhando eles, tá? De vez em quando dá tempo, eu vou lá. Semana passada eu tava lá. Então, sempre que dá, eu tô lá acompanhando eles. Tá? E com isso eu ganhei muito conhecimento. Ganhei muito conhecimento. Nessa época eu já fazia algumas cirurgias cardiovasculares, fazia algumas cirurgias, entre aspas, de complexidade, né? Mas isso foi muito engrandecedor para mim. E durante o mestrado eu fiz também a pós-graduação na Anclivia para São Paulo, né, em tecidos moles. E daqui a pouco eu vou falar sobre pós com vocês também, etc. E durante o mestrado eu comecei a dar aula na Universidade de Iguaçu, né? Trabalhei com pesquisa lá, incluindo cirurgia e sistemas cardiovascular, tá? Sou professor de pós-graduação em diversas pós-graduações pelo Brasil, tanto pós-graduação de cirurgia, também já dei aula para pós-graduação de imagem, porque eles demandam, né, a questão de cirurgia cardiovascular e tórax, né? É interessante eles terem a visão do cirurgião ali, e eu acho realmente muito interessante, que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Já fui revisor de revista, e hoje eu trabalho com... Vou adicionar uma pessoa aqui. Hoje eu trabalho também, pessoal, como consultor científico. Por quê? Lá, acompanhando a cirurgia humana, eu sou um cara muito extrovertido, comunicativo, e eu estava lá acompanhando, tinha um cara do meu lado. E eu peguei e falei com ele, oi, tudo bem? Você é residente, você é estudante? Aí ele, não, eu sou pesquisador. Eu trabalho para 2 empresas, que é a Labcore e a Zami, que está aqui no finalzinho. E eu, na verdade, eu vim aqui para testar aquele dispositivo ali. E eles estavam testando um dispositivo de drenagem torácica. Tá? Eu falei, pô, que legal, tal, não sei o que, para. E eu troquei uma ideia com ele ali rápida. E 2 anos depois a gente estava trabalhando junto, porque eles demandam, né, a expertise veterinária, né, para fazer experimentos, né? E essa empresa ela faz experimento, ela testa, desenvolve produtos médicos, né, humanos que acaba que a gente também pode usar, que eu já usei muita coisa deles. E aí eu acabei, hoje eu trabalho para eles também como consultor, tá? Então assim é muito interessante, pessoal, desde já a gente ter esse link com a medicina, tá? Quem conhece médicos aí, seja lá de qual área você for, cara, você quer ser neurocirurgião, vai acompanhar um médico, cara. Os caras estão 1000 anos, os caras estão 1000 anos à nossa frente. Então, o que congela a gente muitas vezes, pessoal, é medo, tá? E hoje aqui falando de cirurgia cardiovascular, né? Falando sobre cirurgias complexas e por aí vai, né? Trombo, a gente vai falar sobre muita coisa aqui hoje. É, tem que ter coragem, né? Só que assim, também tem um amigo meu, até perguntei para ele a frase exata aqui, cara, mas ele não me respondeu ainda. Mas tem um amigo meu, neurologista humano, e ele me citou uma frase que é muito interessante. Eu olhei para ver se ele respondeu, não respondeu. É, que é o seguinte: um idiota com coragem também não serve, né? Porque eu conheço e tem muita gente corajosa, né, que sai fazendo procedimentos aí e sem embasamento, sem conhecimento ou simplesmente sem estudar, né? Porque tem coisas que a gente vai falar aqui que é único. A gente tem publicação única no mundo. Então, assim, quando a gente coloca alguma coisa desse tipo a prova, né, a teste, você não pode simplesmente falar, ah, não, eu vou fazer porque tem que fazer. Não, você tem que ter um embasamento. Né? Então, a gente realmente tem que ter muita coragem, tem que ter estabilidade emocional. Né? Depois eu conto um caso para vocês. Mas a gente tem que estudar, tá? A gente tem que estudar e a gente tem que estudar além do normal, né? Além da média, né? Para a gente estar atingindo isso, né? E tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência, porque nada é de uma hora para outra, né? A gente tem que estudar muita anatomia, a gente tem que investir em equipe,
investir em material, tá? Local para operar, você tem que ter um local legal, com infraestrutura, né? É uma coisa que eu passei muito perrengue no início, foi a questão de equipe, tá? E equipe envolve pós-operatório. Tá? Eu já tive anestesista que entregava o paciente entubado para o cliente ir embora, entregava paciente hipotérmico, né? Porque ele tinha outra anestesia, né? E eu fui trocando de anestesista até acertar, né? As clínicas também, o pós-operatório, isso é muito importante, né? E teve um colega aí de vocês que colocou, né, naquela enquete, né, que falou que é pouca rotina, né, tem problema de poder aquisitivo do cliente, né? A gente lida com isso todos os dias. A gente lida com isso todos os dias. A rotina, você ganha, tá? Por quê? Quando eu comecei a fazer cirurgia cardiovascular, eu trabalhei com uma cirurgia que foi a primeira, se eu não me engano, foi uma anomalia de anel vascular, que é uma delas é o famoso PAD, a gente vai falar sobre isso hoje, né? E quando eu fiz ela, eu falei, caraca, agora eu preciso de fazer um PDA. E aí eu fiz um PDA. Depois eu fiz uma lobectomia pulmonar, né? E depois eu fiz aí eu ficava escrevendo no papel, colocando o que eu preciso mais de fazer para estar englobando cirurgia cardiovascular e torácica. E eu ainda não tinha ideia do que eu podia fazer. Hoje eu faço muito mais coisas do que naquela época eu imaginava, né? Então, assim, a caminhada, né, dentro aí, é claro que eu tenho certeza que tem cirurgiões aí que fazem cirurgias de complexidade, né, mais do que eu, talvez, aí, mas eu estou falando isso no âmbito geral, né? Então, assim, a rotina vai aumentando, tá? E aí, um belo dia, eu falei assim, caramba, seria legal se eu tivesse um tumor de base cardíaca, né? Que aí eu ia englobar também, ia começar a me mandar tumor de base, né? E aí comecei a fazer, me mandaram tumor de base, né? E ruptura de ducto torácico, foi legal quando eu fiz o primeiro, eu falei, caramba, que legal, né? Então, quando você tem pouca rotina, gente, a gente vai aprendendo novas coisas, né? Não é você englobar tudo. Hoje eu vou falar de muita coisa aqui que eu estou cada vez mais fazendo menos, porque o meu foco, lá no final, eu vou mostrar para vocês para onde eu estou indo, né? Então, e também tem a questão do colega, eu estou olhando para o lado aqui porque eu anotei, é o poder aquisitivo do cliente, né? A gente tem, pessoal, pessoas ricas que não querem gastar R$ 1 e a gente tem pessoas pobres que se viram para pagar. Tá? Então, é uma questão de você vender um produto também. Eu sei que é difícil você vender, né? A gente faz cirurgias aí caras, tá? E quando eu digo caras, é acima de R$ 25.000, e tem gente que paga, né? É muito difícil no interior você cobrar R$ 25.000 no procedimento, né? Mas tem gente que paga, tá? Então, assim, você vai ter gente que tem pouco, gente que tem muito. O negócio é você oferecer o serviço, né? Claro que a gente está falando também aqui de um cirurgião que consegue fazer cirurgias gerais. E nada de errado nisso, gente. Pelo contrário, é o que muitas vezes pagou minha conta lá no início. Hoje eu faço muito mais cirurgias complexas do que cirurgia geral, na rotina. 90% é cirurgia complexa. Mas 90 não, quase 100. Porque é o que me demandou. Quando eu vim aqui para o Rio, tá, gente? Eu gosto de contar essa história toda, tá? Daqui a pouco a gente vai começar, mas isso já faz parte do negócio. Eu estou respondendo perguntas aqui. Quando eu vim para o Rio, gente, eu mandei currículo para um monte de clínica. Eu fiz cartão, eu mandei e-mail, eu liguei, eu fui até nos lugares, eu fui até em pet shop deixar cartão, tá? Porque eu precisava de ser conhecido, eu precisava de operar. E aí eu entrava nos lugares, todos os lugares tinham um cirurgião, todos os lugares tinham um cirurgião. Só que nesse momento eu já tinha feito residência, já tinha algumas cirurgias no meu portfólio, e, e nesse momento é, tudo mudou, tá? Tudo mudou. Já vou explicar o porquê. Então, hoje, o que nós vamos falar aqui? Né? Nós vamos fazer uma parte evolutiva da cirurgia, tá? Até chegar no que eu acho, na minha opinião, mais legal. Tá? Vai seguir mais ou menos essa sequência e eu vou tentar falar sobre tudo isso aí. Tá? Eu acho que vai dar tempo. Então, vamos falar de cirurgia geral, cirurgia reconstrutiva. Nós não vamos focar aqui, pessoal, em faz um flap aqui, faz um flap assado. Eu vou colocar alguns que eu acho interessante, tá? E o porquê disso, tá? E outras coisas que eu acho mais legal. Que eu, sinceramente, eu não gosto muito de cirurgia reconstrutiva, no caso de aquelas cirurgias enormes. A gente faz,
porque eu acho que é uma necessidade. Tem gente que gosta pra caramba, eu tenho colegas que amam fazer. Eu não gosto, eu acho uma coisa no meu dia a dia, ele complementa o meu dia a dia, tá? Ele complementa. Eu acho que a cirurgia reconstrutiva para mim não é uma especialidade. Ela faz parte do cirurgião, faz parte. Você não faz um tumor de pele sem, sem saber cirurgia reconstrutiva, tem que saber. A gente vai falar de algumas urgências e emergências, cirurgia do sistema urinário, endócrinas. Eu acho que eu vou parar aqui, talvez a gente pare aqui para almoçar, vamos ver como é que vai ser. E aí a gente vai começar cardiovascular, tórax, PDA, anomalia janel-vascular, tá? Filárias, trombo, tumor. Quando eu falo tumor aqui, pessoal, é em tórax, tá? Fístula arteriovenosa e shunt portosistêmico, tá? Shunt portosistêmico também. Então, para a galera, todo mundo aqui formou, né? Todo mundo aqui, ou desculpa, tem alguns que não, mas você vai formar. E quando você formar, cara, né? E para quem já formou, você, primeira coisa, você fala: meu Deus, formei. E aí? Né? Eu estou com alunos aí, igual a Júlia Jasmin, Thaís Guimarães, tem algumas pessoas aí que eu vi aqui aparecendo o nome aqui, que são meus alunos da graduação, ainda não formaram, mas tem a Ana Clara aí também, que acabou de formar, né? E está passando o sufoco do recém-formado. E quando você forma pessoal, você fica com medo, né? Mas você tem que pensar o que você tem para oferecer, né? Porque aqui no Rio, pelo menos, né, principalmente na Baixada, no interior do Rio, é, você se depara com um pagamento muito baixo, né? Você tem um plantão de 12 horas ganhando R$ 30, R$ 50, R$ 100, R$ 150, né? E você fica ali, meu Deus, estou ganhando muito pouco, não consigo ganhar mais. Só que é o seguinte, tem muita gente formando, tá? Eu tenho um grande amigo meu, Arthur, fez pós comigo também, tem outros colegas que são cirurgião geral, não faz algumas coisas diferentes, faz muita cirurgia, tá? Muita cirurgia, mas quando foge um pouquinho da rotina, ele encaminha, tá? Nada de errado com isso, e o cara vive muito bem, tá? Vive muito bem, conseguiu montar negócios, clínicas e etc. Então, assim, você fazendo cirurgia geral, você consegue ganhar o mercado. Tá? Você consegue. Eu tenho alunos recém-formados aí, ganhando muito bem, tá? Porque eles saem da graduação com a gente ali, é, fazendo muita cirurgia, tá? Enfim. Então, assim, o que você tem a oferecer? Nada de errado, pessoal, em fazer cirurgia geral, mas você tem que fazer bem feito. Né? Tem muito mais a ver com o seu portfólio, até onde você vai, com o seu perfil. Tá? O que quer dizer o perfil? Tem gente que está operando ali, acontece uma intercorrência, cara, fica nervoso. Isso nunca tinha acontecido comigo, nunca. Até pouquíssimo tempo atrás, talvez 1 ou 2 anos atrás, eu estava fazendo uma cirurgia, eu tinha acabado de ser pai também, eu estava já meio mareado ali do início da paternidade, sem dormir. Eu lembro que eu estava fazendo um PDA, tá? Tava tudo certo, eu tinha colocado o primeiro clipe para fechar o ducto, tava tudo relaxado, de repente começou a sangrar muito, cara. Fui colocar o segundo clipe, eu rompi o ducto, começou a sangrar. Eu não sei se minha pressão subiu, se minha pressão caiu, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Eu falei assim, meu Deus, será que eu ia desmaiar? Aí eu brinquei com o pessoal, falei, se eu desmaiasse aqui, o que vocês iam fazer, né? Então, assim, tem a ver com o seu perfil, cara. Eu normalmente eu não fico nervoso ou aparento estar nervoso nos procedimentos, né? Porque a gente tem que aguentar ali o que pode vir a acontecer. Né? Outra coisa, no início, pessoal, eu não perdia nenhum paciente, tá? Eu comecei a operar tórax, eu comecei a operar coração e não morria ninguém. Tinha um amigo meu uma vez que me ligou e ele falou assim, Romulo, como é que tá as suas cirurgias disso, daquilo? Eu falei, cara, 100% de aproveitamento, tá dando tudo certo. Ele quantas você fez? Uma. Então, assim, tava 100%. Né? Quando você começa, pessoal, a operar 2, 3, 5, 10, 50, as coisas vão piorar, tá? Porque já não é já começa a virar estatística, tá? E eu converso isso com alguns amigos médicos, umas 2, 3 semanas atrás, eu cheguei no hospital, falei, oi, tudo bem e tal? Falei com um amigo meu médico, ele é cirurgião hemodinâmico, pediátrico, ele faz cateterismo no coração de criança. Semana passada a gente fez um neonato com 1,7 kg. Eu tava lá acompanhando, e teve uma vez uma cirurgia, cara, que eu cheguei lá e tava meio baqueado, eu falei, e aí, o que houve? Ele tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 38 anos, ele deve ter 40. E ele falou assim, cara, eu não queria operar essa criança não, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, Romulo, essa cirurgia de hoje, eu fiz muito ela comparado com as pessoas do Brasil. Eu falei, mesmo?
Ele, sabe quantas eu fiz? Ele, perdão, eu falei, ele, 10. Quando a gente fez a primeira, a segunda, a terceira, estava tudo certo. Mas quando você perde o primeiro paciente, né, já muda tudo. E é errado quem diz, não, essa cirurgia é complexa, ia morrer mesmo. Gente, isso não é verdade. Tá? Isso não é verdade. Eu vou falar de algumas cirurgias aqui. Tem cirurgia que eu tenho certeza absoluta que eu errei o timing. Era para ter operado antes, por exemplo. Tá? E o animal morreu. Então, assim, o erro foi meu. Então, assim, quando morre animal em mesa, eu ligo para o anestesista, ou a gente vai embora de carro, dependendo de onde for, a gente está sempre junto, e a gente vai conversando, a gente se liga à noite, a gente já montou um grupo de pessoas, a gente já montou um grupo de pessoas assim, no pós-operatório, de sentar e falar assim, cara, o que aconteceu? A gente botar cardiologista junto, anestesista junto, né? Então, tem a ver com o seu perfil, tá? E também com o conhecimento acumulado, pessoal. Tem mais a ver com isso, portfólio, perfil, conhecimento acumulado, do que com grau de dificuldade. Porque você pode fazer muito uma coisa, você ficar expert naquilo e você não saber castrar. Você pode fazer transplante cardíaco e não saber castrar. E segue a vida. Tá? Então, se você ficar muito expert naquilo, né, o conhecimento acumulado, só que isso envolve tempo. Tem muita gente que tem pressa. Não pode ter pressa. Né? Quando a gente pergunta... A Clara tá aí, ó, a Clarinha. A Clara que fez a própria touca, gente, vocês acreditam? Quando a gente começa a operar, pessoal, a gente não começa a operar com lupa cara, com um centro cirúrgico legal, né, cheio de bomba de infusão, anestesista excelente. Esse aqui é o Dr. Gustavo, um dos meus anestesistas. Eu trabalho com 2 anestesistas, o Marquinhos e o Gustavo. Então, assim, não envolve equipamento, afastador bonito, tá? Porque quando eu comprei esse afastador aqui, eu tentei usar ele, eu achei uma porcaria, tá? Eu só uso para algumas coisas. Não envolve... teve um colega que falou assim, investimento em material, tal. Investimento, pessoal, é mais conhecimento do que material. Tá? Claro que você tem que ter material, caixa, enfim, mas o meu maior investimento é esse aqui, equipe. Tá? Essa cirurgia, eu vou falar sobre isso hoje. Essa cirurgia aí tinha 2 anestesistas, 3 cirurgiões, um cardiologista, uma instrumentadora humana com 35 anos de experiência, tinham 2 perfusionistas aí na sala. Então, para mim, isso aqui é o mais difícil. Tá? Tem um centro cirúrgico bem equipado, né? Não é meu, eu alugo, mas eu acho que isso aqui, para mim, é mais importante do que o material. É você conhecer pessoas e você montar a equipe. Né? E aí, quando você começa a oferecer o serviço, isso é muito engraçado, porque... Deixa eu adicionar uma pessoa aqui. Jorge, para variar, chegou atrasado, né, Jorge? Quando a gente pensa, né, que vai começar a operar alguma coisa, pessoal, aí teve gente que colocou assim na pergunta, eu anotei aqui, fiz um resumo das perguntas, e a pessoa colocou assim, falta indicação, as pessoas me encaminharem, né? E a pergunta é, você está preparado? Porque você vai começar a oferecer. Quando eu comecei a fazer meu primeiro PDA, o PDA, pessoal, não caiu do céu, eu ofereci. Falei, gente, eu estou operando PDA. Aí a pessoa pergunta, pô, é mesmo? Tal? Como é que tá? Eu falei, não, vai ser meu primeiro, mas pode me mandar. Eu não minto, tá? Eu não minto para as pessoas. Romulo, faz isso, faz aquilo.